Fala pessoal, tudo bem? Bom, como tem bastante gente chegando no canal e pode ser que essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu resolvi fazer uma apresentação. Então, se você já me conhece, já conhece o canal, provavelmente passa aí uns 2 minutinhos de vídeo para você não precisa assistir, né? Bom, meu nome é Roger. Em 2015 eu fundei a Psicologia do Trader no Brasil e tive a honra de me tornar o primeiro psicólogo a prover esse tipo de suporte para traders no Brasil. E depois de quase 10 anos já atendi mais de 2.000 traders de forma individual, já escrevi livros sobre a psicologia do trader. Você consegue encontrar isso no meu site rogerpsicólogo.com.br ou no meu Instagram roger.psicólogo. E falando em livro, essa semana que está chegando eu vou lançar um novo livro também relacionado à psicologia do trader. Eu tenho aí a impressão de que vai ser provavelmente o livro mais querido da galera, porque é um assunto que vocês já me pedem há anos, para que eu escreva um livro somente sobre isso, baseado em fatos reais, com exemplos, técnicas psicológicas para vocês conseguirem resolver esse problema. Então eu acho que vocês vão gostar bastante. Fiquem ligados ali no meu Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube. Vou publicar o vídeo de anúncio aqui no YouTube também, sobre esse novo lançamento, que é um livro que é muito querido no meu coração, porque foi escrito com uma pessoa, junto com uma pessoa que eu admiro demais, como profissional e como ser humano. Então eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, em toda essa jornada eu já atendi muita gente, já desenvolvi muitas técnicas. Você consegue encontrar tudo isso no meu Instagram ou no meu site. Tem bastante vídeo gratuito aqui no YouTube para assistir também. Eu acabei de terminar um estudo de livro do Trader Vencedor, do Mark Douglas. Você pode acompanhar esse estudo inteiro de forma gratuita em uma das playlists. E essa é uma nova playlist de um novo estudo de livro, que é a Psicologia Financeira. Então, se você quiser estudar, a capa do livro está aí, né, no título. Vou deixar também na descrição do vídeo para você poder acompanhar. Então, para quem gosta de acompanhar com o livro na mão, o livro que a gente está lendo é A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Eu, como sempre, estou lendo aqui no meu Kindle, não consigo acompanhar as páginas, só fica em porcentagem, então eu vou fazer página por página como o estudo anterior. Se você ainda não sabe como isso funciona, é muito simples. Eu vou ler o livro inteiro e enquanto eu leio o livro, eu vou dando aí dicas, conselhos, vou falando sobre casos reais no mercado e vou linkando isso com o mundo do trader para você entender como que você pode ligar uma coisa com a outra. Também tem assuntos de psicologia em geral, e como é psicologia financeira, vou falar de comportamento, vou falar de dinheiro, vou falar de crenças. Então é um estudo que na verdade vai funcionar para qualquer pessoa que quer melhorar, né, essa visão, essa relação com o dinheiro, com riqueza, né, como que eu trabalho esse contexto para que eu possa também ter mais sucesso dentro desse aspecto na minha vida. Então eu espero que seja aí um estudo que vocês gostem. Fiquei muito feliz com o feedback que recebi, né, do primeiro estudo que fiz, do Trader Vencedor. Então continua deixando o seu feedback, continua comentando aqui nos vídeos, curte, compartilha, né, se torna um membro, que é uma maneira que você tem de me ajudar a levar esse canal para mais pessoas, a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então eu vou continuar deixando tudo de forma gratuita, não pretendo fechar nada para membros, quero continuar passando essa mensagem para que todas as pessoas possam ter acesso. Então não deixe de deixar seu comentário para que eu saiba se está fazendo sentido, né? Eu gravo vídeos uma vez por semana, nos finais de semana, quando dá tempo. Então é importante que vocês me falem, até para que eu não fique desperdiçando energia em coisas que não fazem muito sentido para vocês. Também bom explicar, fazem quase 10 anos que eu moro na Austrália, então qualquer tipo de ajuda que eu ofereço hoje para traders é online, né? O único tipo de serviço hoje é o atendimento individual. Então, se você já leu os livros, já fez meu treinamento, já assistiu os vídeos no YouTube, mas ainda sente que precisa de um acompanhamento mais assim, customizado, mais profundo, é só entrar em contato comigo e a gente pode marcar aí uma sessão. Geralmente uma sessão é o suficiente para a gente desenhar aí todo um projeto para você seguir em frente e colocar em prática tudo aquilo que eu ensino. Beleza? Vamos começar então o estudo do livro, já estamos quase em 6 minutos de vídeo. Geralmente eu faço 1 hora de vídeo
não tem musiquinha, não tem troca de câmera, não tem nada dessas coisas aí divertidas e legais que as crianças adoram só para prender sua atenção. É uma hora de leitura de conteúdo, então eu meio que forço você mesmo a prestar atenção dessa maneira. Eu sei que é um exercício difícil baseado no mundo que a gente vive hoje, mas faz parte da minha intenção de reeducar seu cérebro a conseguir se focar mais, prestar mais atenção, ficar mais paciente e tolerante para conseguir de fato, né, absorver conteúdo e parar com essa mania agora de vídeo de 1, 2 minutos, TikTok, Reels, né, Instagram, que fica viciando a cabeça de uma forma que não é saudável a longo prazo. Então vamos nessa. Antes de começar a introdução do livro, tem 2 frases que ele deixou aqui que eu vou ler elas. A primeira é de Napoleão, que diz o seguinte: gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todos à sua volta não têm ideia do que fazer. Então veja que isso já é alta performance, né? Eu gosto muito disso aqui porque eu acho que se você consegue ter uma mentalidade dessa, você vai fazer qualquer coisa da sua vida dar certo. Então vamos lá, gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todos à sua volta não têm ideia do que fazer. Então uma pessoa que está fora da média, está fora da multidão, né? Não importa se está todo mundo acessando Instagram, Facebook, TikTok por 3 horas por dia, se todo mundo ficar lá o dia inteiro passando a tela no celular. Eu vou usar meu tempo para estudar, eu vou aprender um idioma, eu vou aprender um instrumento, né? Eu vou fazer qualquer coisa que seja útil para a minha saúde, né? Um exercício físico. Eu não vou ser igual a todo mundo, eu quero fazer algo que me faça melhor. E não é nem no sentido de ser melhor do que os outros, mas no sentido de que eu vou fazer o melhor para mim, para que eu seja a minha melhor versão todos os dias. E aí, consequentemente, eu vou ter essa capacidade de ter atitudes que a maioria das pessoas à minha volta não tem e viver de um jeito que elas não vivem. Então, para quem vive em alta performance sabe do que eu estou falando. Você geralmente fica ali como uma pessoa estranha, né, no meio da multidão, que está o tempo inteiro enfocada em crescer, em aprender, em melhorar, em ser melhor, em usar o tempo de uma forma eficiente. E, né, nem todo mundo está afim de acompanhar esse ritmo. E a segunda frase é: o mundo é repleto de coisas óbvias que ninguém, em hipótese alguma, observa. Sherlock Holmes. Caraca, essa é boa, hein? O mundo é repleto de coisas óbvias que ninguém, em hipótese alguma, observa. Sherlock Holmes. Eu fiz um estudo inteiro só sobre atenção e foco, que está lá no meu Instagram. Se você for lá na abinha, acho que tá, até chama foco mesmo, o nome da aba, só sobre essa capacidade de que a atenção, o nosso foco é seletivo, né? Então muitas vezes o óbvio está ali na nossa frente e a gente não vê que é exatamente isso que ele está falando. Então por isso eu sempre falo, né? Uma das explicações do porquê você procura um profissional, e quando eu falo profissional eu falo psicólogo ou uma psicóloga, nunca coach, tá? Não gosto de coach, sempre falei isso, né? Se você quer cuidar de saúde, então faça a devida formação de saúde, 5 anos, estágio, trabalhos, tudo aquilo que alguém precisa fazer para se qualificar profissionalmente para cuidar de saúde mental. Então, se você precisa de ajuda, procure um psicólogo, uma psicóloga. Por quê? Porque eles têm uma visão externa a você, fora de todo esse contexto, fora de tudo que está acontecendo na sua vida, e eles conseguem te ajudar a observar aquilo que é óbvio, que está na sua frente, mas você não consegue enxergar. Então esse é um dos motivos até porque muita gente acaba me procurando porque não está conseguindo enxergar aquilo que faz de errado e fica repetindo o mesmo ciclo, né? Não consegue parar de perder da mesma maneira ou de mesmo ganhando por muito tempo acaba devolvendo tudo. Então não enxerga aonde que está o erro. E aí porque não enxerga o erro, obviamente você vai ficar repetindo ele a longo prazo. Então começamos a introdução, que se chama O Maior Espetáculo da Terra. Durante a faculdade, trabalhei como manobrista em um hotel chique de Los Angeles. Um hóspede recorrente era um executivo da área de tecnologia. Ele era um gênio que aos 20 anos projetara e patenteara um componente essencial em roteadores Wi-Fi. Fundar e vender a várias empresas, era extremamente bem sucedido. Eu acho que a gente vai ter uma tradução aí um pouco diferente de novo
igual a gente teve no outro estudo, com palavras aí que eu não sei se estão exatamente corretas. Além disso, ele tinha um relacionamento com dinheiro que eu descreveria como um misto de insegurança e inconsequência infantil. O homem sempre andava com um maço enorme de notas de $100 que exibia para todos que queriam ver e para muitos que não queriam. Quando estava bêbado, quase sempre se gabava de sua riqueza em alto e bom som, para todo mundo ouvir e a troco de nada. Certo dia, ele entregou milhares de dólares em espécies a um dos meus colegas e disse: "Vá na joalheria que tem aqui perto e compre umas moedas de ouro de $1.000. Após uma hora com as moedas em mãos, o executivo de tecnologia e seus amigos foram até um cais com vista para o Oceano Pacífico. Começaram então a jogar as moedas no mar, fazendo-as quicar como se fossem pedrinhas, gargalhando enquanto discutia sobre quem conseguiria fazer as moedas chegarem mais longe só por diversão. Alguns dias depois, ele quebrou uma luminária do restaurante do hotel. O gerente disse ao executivo que era uma luminária de $500 e que ele teria que arcar com o prejuízo. "Você quer $500? Perguntou o homem, incrédulo, enquanto tirava notas do bolso e entregava ao gerente. "Aqui tem $5.000. Agora saia da minha frente e nunca mais me insulte assim de novo." Você deve estar se perguntando por quanto tempo é possível manter esse tipo de comportamento. E a resposta é bem pouco. Alguns anos depois, descobri que o executivo tinha perdido tudo. A premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, são capazes de conquistar riqueza desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Então, só repetindo essa parte importante, a premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa muito difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Então vou deixar essa parte salva, porque é uma parte bem importante do livro para deixar gravada aqui no histórico. Mas está difícil, viu? Às vezes o Kindle não é fácil de... Então olha que interessante, ele está falando na questão de comportamento aqui. E se você fez o estudo anterior do Trader Vencedor, você já sabe que quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de crença. Que o seu comportamento é uma reação à sua crença. Então ele fala aqui que é difícil entender como ensinar e mudar esse comportamento. A gente já sabe que é difícil, mas a gente já sabe o caminho. Então é só você fazer o outro estudo inteiro que você vai entender como é esse processo de mudar de mentalidade. Né? E o meu novo livro também vai falar disso, só para já deixar vocês um pouco mais animados aí com o assunto também. Meu verbete preferido da Wikipédia começa assim: Ronald James Reed foi um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. Ronald Reed nasceu na zona rural de Vermont. Foi a primeira pessoa da sua família a concluir o ensino médio. E o fato de que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola torna a coisa toda ainda mais impressionante. Para quem conhecia Ronald Reed, não havia muito mais a ser dito. Sua vida era realmente tão discreta quanto parece. Reed passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão em uma filial da JC Penney. Aqui são nomes, né? Cada um vai falar de um jeito. Uma rede de lojas de departamentos. Aos 38 anos comprou uma casa de 2 quartos por $12.000 e viveu nela pelo resto da vida. Ficou viúvo aos 50 e não voltou a se casar. O amigo contou que o principal hobby de Reed era cortar lenha. Reed morreu em 2014, aos 92 anos. Foi quando o humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Ao todo, 2.813.513.000 americanos morreram em 2014. Menos de 4.000 tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões quando faleceram. Ronald Reed era um deles.
No testamento, o ex-faxineiro deixou 2 milhões de dólares para os enteados e mais de 6 milhões para o hospital e para a biblioteca da cidade. Todos que conheciam Reed ficaram perplexos onde ele tinha conseguido tanto dinheiro. No fim das contas, não havia nenhuma história secreta, nada de bilhete de loteria ou herança. Reed guardou o pouco que podia e investiu em ações blue chips, ou seja, ações de primeira linha. Em seguida, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar 8 milhões de dólares. Genial! Simples assim, de faxineiro a filantropo. Poucos meses antes da morte de Ronald Reed, um homem de nome Richard também chamara a atenção dos jornais. Richard Fusconi era tudo que Ronald Reed não era. Fusconi, um executivo de banco da Merrill Lynch, formado em Harvard e com pós-graduação, teve uma carreira tão bem sucedida no mercado financeiro que se aposentou aos 40 anos e se tornou filantropo. David Komansky, ex-CEO do Merrill Lynch, elogiou o talento para os negócios, a capacidade de liderança, o bom senso e a integridade pessoal de Fusconi. A revista Crane, especializada em negócios, o incluiu em uma das suas listas de 40 empresários de sucesso com menos de 40 anos. Mas eis que, à semelhança do executivo de tecnologia que jogava moedas de ouro no mar, tudo veio abaixo. Em meados dos anos 2000, Fusconi fez um grande empréstimo para expandir uma mansão de mais de 1,5 mil metros quadrados em Greenwich, Connecticut, eu não lembro como fala isso, Connecticut, acho que é assim que fala, que tinha 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens, e cujos custos de manutenção eram superiores a 90 mil dólares por mês. Então veio a crise financeira de 2008. A crise afetou as finanças de quase todo mundo e aparentemente transformou o dinheiro de Fusconi em pó. Dívidas altas e ativos sem liquidez o levaram à falência. Neste momento não tenho nenhuma fonte de renda, declarou ele a um juiz de falências em 2008. Primeiro, sua casa de Palm Beach foi executada em 2014. Foi a vez da mansão de Greenwich. 5 meses antes de Ronald Reed deixar sua fortuna para a caridade, a mansão de Richard Fusconi, onde os convidados se lembravam da emoção de jantar e dançar em um piso transparente sobre a piscina interna da casa, foi vendida em um leilão de execução hipotecária por um valor de 75% menor do que o da avaliação feita por uma seguradora. Ronald Reed era paciente, Richard Fusconi ganancioso. Isso foi o suficiente para que a enorme diferença entre a formação e a experiência deles se tornasse irrelevante. A lição aqui não é seja mais como Ronald e menos como Richard, embora esse não seja um conselho ruim. O que é fascinante em relação a essas histórias é o quanto elas são exclusivas sobre o mercado financeiro. Em que outro setor alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões superiores supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Eu também acho isso fascinante do mercado financeiro. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer formação e de qualquer falta de informação e experiência consegue dar certo se tiver a mentalidade correta e os comportamentos corretos. Então eu acho muito legal ele já começar o livro falando sobre isso, porque essa é uma verdade muito real. Não consigo pensar em nenhum. É impossível imaginar uma história na qual Ronald Reed faz um transplante de coração melhor do que um cirurgião que estudou em Harvard, ou na qual ele projeta um arranha-céu melhor do que arquitetos com diplomas de excelentes instituições. Ninguém nunca vai ouvir a história de um faxineiro que superou os melhores engenheiros nucleares do mundo. Mas histórias assim acontecem no setor financeiro. O fato de que Ronald Reed e Richard Fusconi possam coexistir tem 2 explicações possíveis. Uma diz que os resultados financeiros são orientados pela sorte, independentemente de inteligência e esforço.
Isso é verdade até certo ponto, e este livro vai tratar do assunto com maior profundidade. A outra, que acredito ser mais comum, diz que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Vixe Maria, hein? Essa daqui é a razão da psicologia do trader existir. Simplesmente, é uma das razões principais que eu decidi trazer esse projeto para o Brasil, para ajudar a galera, né, nas conversas que eu tinha antes de colocar isso em prática. A outra, que acredito ser a mais comum, diz que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Muito interessante isso, né? E isso já vai trazendo pra gente a ideia de que eu preciso entender qual é a relação que eu tenho com o dinheiro. Eu preciso entender quais são as crenças que me movem a agir por causa do dinheiro. Porque são elas que vão definir se eu vou ser o Reed ou o Fuscone. Se eu vou ser aquele cara, 20 anos de idade, jogando dinheiro no mar e dando risada e depois falido no final da vida, ou se eu vou ser aquele faxineiro que de pouco em pouco, discretamente, foi ali guardando, investindo, pacientemente, esperando as coisas acontecerem e no final da vida era um milionário que foi capaz de, além de tudo, ajudar muitas outras pessoas. Tudo está aqui, ó. Mentalidade, crença. E a crença que vai gerar seu comportamento. Então, é importante a gente ficar pensando e refletindo sobre isso. Eu chamo essa habilidade pessoal de psicologia financeira. O objetivo deste livro é contar pequenos casos para convencer você de que as habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do capital. Vou fazer isso de forma a ajudar todo mundo, desde os mais semelhantes a Rich até aqueles que se parecem mais com Fuscone, a tomar decisões financeiras melhores. Eu descobri que essas realidades pessoais são muito subestimadas. A educação financeira é ensinada em grande parte como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. Isso acontece nas finanças pessoais, quando nos dizem que é preciso guardar 10% do salário e ter um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Isso acontece no ramo de investimentos, no qual sabemos as correlações históricas exatas entre as taxas de juros e o valor de uma empresa. E acontece no mundo corporativo, no qual CFOs são capazes de medir o custo preciso do capital. Não é que essas coisas sejam ruins ou estejam erradas. O problema é que saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer a coisa em si. Vou deixar isso salvo também. Então, muita gente, né? Muita gente me procura. Eu vou até ler de novo, tá? Não é que essas coisas sejam ruins ou estejam erradas. O problema é que saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer as coisas em si. Então é muito comum eu receber gente que fala assim: Roger, eu já estou há anos, né, estudando, aprendendo, tentando, 5 anos já, 6 anos no mercado, e eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo colocar isso em prática. Chega ali na hora, eu mudo, né? Meus pensamentos, minhas emoções, eu mudo, eu não consigo respeitar aquilo que eu tinha preparado no dia anterior. E se eu tivesse respeitado, eu teria terminado o dia no gain, e muito gain. Então, o que está acontecendo? Por que eu não consigo seguir aquilo que eu sei racionalmente que eu preciso fazer? Crenças, né? Crenças que você não conhece, esses buracos que a gente precisa aprender, da onde que está vindo, aquilo que é óbvio e você não enxerga, igual o Sherlock Holmes estava falando lá no começo do livro. Então é isso que a gente precisa trabalhar e estudar para que você possa se desenvolver, né? E aplicar aquilo que precisa ser aplicado, porque você tem um conhecimento técnico, mas o comportamental não está te ajudando. Então, mais uma reflexão legal aí para te ajudar a colocar mais energia na parte, né, psicológica do que na parte técnica. 2 tópicos afetam a todos, quer você esteja interessado neles ou não: saúde e dinheiro.
A indústria da saúde é uma vitória da ciência moderna, tendo proporcionado um aumento de expectativa de vida no mundo inteiro. As descobertas científicas substituíram velhos conceitos dos médicos sobre como o corpo humano funciona. E assim, todos estão mais saudáveis hoje por causa disso. Com a indústria do dinheiro, investimentos, finanças pessoais, planejamento de negócios, é outra história. O setor financeiro cooptou as mentes mais brilhantes das principais universidades nas últimas 2 décadas. Uma década atrás, o curso de engenharia financeira era o mais popular da Princeton School of Engineering. Existe alguma evidência concreta de que isso nos tornou investidores melhores? Não encontrei nenhuma. Por meio de tentativa e erro coletivos ao longo do tempo, nos tornamos melhores agricultores, encanadores mais qualificados e químicos mais sofisticados. Mas o método de tentativa e erros nos ensinou a melhorar as nossas finanças pessoais? Temos menos probabilidade de nos afundarmos em dívidas? É mais provável que tenhamos dinheiro guardado para investimentos? Para imprevistos? Ou para aposentadoria? Temos uma visão mais realista sobre o que o dinheiro pode e o que não pode fazer pela nossa felicidade? Não encontrei nenhum indício convincente. Acredito que grande parte disso se deve ao fato de que pensamos e aprendemos sobre o dinheiro de formas parecidas demais com a física, com leis e paradigmas, e parecidas de menos com a psicologia, com emoções e pormenores. E isso para mim é tão fascinante quanto essencial. O dinheiro está por toda parte, afeta todos nós e confunde a maioria das pessoas. Todo mundo pensa sobre ele de formas ligeiramente diferentes. Ele oferece lições sobre coisas que se aplicam a diferentes áreas da vida, como risco, confiança e felicidade. Poucos tópicos além do dinheiro mostram um paralelo mais poderoso para nos ajudar a entender por que as pessoas se comportam dessa ou daquela maneira. É um dos maiores espetáculos da Terra. A abordagem que adoto da psicologia financeira foi moldada por mais de uma década escrevendo sobre o assunto. Comecei a fazer isso no início de 2008. Era o início de uma crise financeira e a pior recessão enfrentada pelos Estados Unidos em 80 anos. Para poder falar sobre o que estava acontecendo, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Porém, a primeira coisa que aprendi depois que crise financeira explodiu foi que ninguém conseguia explicar de forma precisa o que se desenrolava, o porquê e muito menos o que deveria ser feito a respeito. Para cada boa explicação havia uma refutação igualmente convincente. Engenheiros conseguem determinar a causa do desabamento de uma ponte porque há um consentimento de que certa qualidade de força for aplicada sobre determinada área, essa área vai colapsar. A física não é controversa, ela é guiada por leis. Com a economia é diferente. A economia é guiada pelo comportamento das pessoas. E a forma como eu me comporto pode fazer sentido para mim, mas também pode parecer loucura para você. Então vamos lá. Vou repetir isso aqui. Eu sempre vou repetir aquilo que eu acho que é importante vocês refletirem, tá? A economia é guiada pelo comportamento das pessoas. E a forma como eu me comporto pode fazer sentido para mim, mas também pode parecer loucura para você. Então é muito importante entender isso, que nós somos muito diferentes. E é uma das coisas que eu mais falo quando eu estou fazendo todo esse projeto, né, de um atendimento individual para traders, por exemplo. Né? Cada um vai ser de uma maneira. Para cada trader eu preciso customizar um trabalho específico para ele, para o jeito que aquele ou aquela trader precisa pensar. Né? Então nunca tem uma receita para todos, porque nós somos diferentes. Né? Eu até gostaria de escrever um livro que se aplica para todo mundo da mesma maneira, mas não. Os livros eles vão te ajudar a refletir para que você entenda a sua forma de funcionar e consiga aplicar isso da melhor forma possível para você. Por isso que eu falo, por que você não consegue, por que você deveria parar de gastar dinheiro comprando o curso das pessoas? Porque aquele é o operacional que funciona no modo delas de pensar e de agir. Né? Não significa que você vai conseguir replicar aquilo exatamente daquele jeito e provavelmente não vai. Né? Então,
Você precisa construir um operacional que é seu, que é baseado na sua forma de pensar, naquilo que é confortável para você. Você pode usar a ideia de outras pessoas e ir adaptando elas, mas você vai precisar entender como você funciona, quem você é. E é por isso que eu falo, se você não tiver autoconhecimento, uma capacidade de refletir sobre quem você é, essa autoconsciência de você, do que você tem e do que você não tem, vai ser muito difícil que você construa um operacional que funcione a longo prazo, porque o operacional precisa ser, né, um retrato de você. Por isso que se você continuar a tentar copiar aquilo que os outros estão fazendo ou vendendo, não vai dar certo. Bem provável que não vai dar certo, tá? Quanto mais eu estudava e escrevia sobre a crise, mais percebia que era possível entendê-la melhor pelas lentes da psicologia e da história do que pela perspectiva da economia. Para entender por que as pessoas se atolam em dívidas, não é necessário estudar as taxas de juro, mas a história da ganância, da insegurança e do otimismo. Para entender por que investidores se desfazem de ações em meio a um bear market, um momento de queda acentuada, não é preciso estudar a matemática dos retornos esperados, mas sim pensar na agonia que é olhar para a sua família e se perguntar se os seus investimentos não estão colocando em risco o futuro dela. Então veja que por trás de tudo aquilo que a gente faz no mercado, tem os nossos sonhos, tem os nossos planos, tem as nossas expectativas. Falamos muito de expectativas no estudo anterior e como elas são importantes, como é importante você entender quais são as suas expectativas, porque isso vai te guiar emocionalmente nas suas decisões. Então, é essencial que você lembre disso, é essencial que você reflita sobre isso, porque a maioria dos erros que você comete, principalmente de impulso, de medo, está vindo dessas expectativas, daquilo que você pensa, né, na hora de errar ou de acertar. Adoro uma observação creditada a Voltaire. A história não se repete nunca, o homem se repete sempre. Isso se aplica muito bem à forma como nos comportamos em relação ao dinheiro. Em 2018, escrevi um relatório detalhando 20 dos principais erros, vieses e motivos do meu mau comportamento com o dinheiro. Do mau comportamento com o dinheiro em geral, né? O título do relatório era The Psychology of Money e ele foi lido por mais de 1 milhão de pessoas. Este livro é um mergulho mais profundo no mesmo tópico. Algumas passagens curtas do relatório estão presentes inalteradas aqui. Legal, então, que a gente vai conseguir ver um pouco mais desse relatório que ele publicou há um tempo atrás. O que você tem em mãos são 20 capítulos, cada um descrevendo o que considero ser uma das características mais importantes e muitas vezes contraintuitivas da psicologia financeira. Os capítulos giram em torno de um tema comum, mas existem por conta própria, de modo que podem ser lidos de forma independente. Este não é um livro extenso, não precisa agradecer. Eu geralmente não gosto de livros intensos porque costuma falar a mesma coisa de forma diferente só para encher o livro de página. Eu gosto de livros mais diretos, então já estou feliz de perceber que esse livro vai ser dessa maneira. Boa parte dos leitores não lê os livros até o fim porque a maioria dos tópicos não precisa de um 100 número de páginas para serem explicados. Foi o que eu acabei de falar. Prefiro fazer 20 observações curtas que você vai ler até o fim do que uma só enorme que você vai largar na metade. Vamos lá, já gostei dele e já acho que vou gostar muito desse livro. E isso é uma coisa importante, viu, gente? Os livros que vocês passam para mim, eu geralmente escolho livros que eu ainda não li. Até mesmo para que fique uma coisa mais natural, mais espontânea. Então, tudo para mim aqui é novidade e eu sempre falo até se eu concordo ou discordo, né? Eu não vou ficar aqui falando que eu acho o livro perfeito também, se eu acho que o que está sendo ensinado não faz sentido nenhum. Agora que eu mudei aqui a página, tem um número 1 escrito com o título Ninguém é Maluco. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,000000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Então vamos lá de novo, suas experiências pessoais com dinheiro respondem por nada do que acontece no mundo,
mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Então, eu acho que isso é muito legal, porque existe uma coisa que o mercado faz, é trazer a pessoa para a realidade. É muito comum você ver traders que estão afundados ali num ego, numa vaidade, num orgulho de que são muito inteligentes. E é por isso que os mais inteligentes geralmente são os que têm mais chance de falhar, por causa dessa dificuldade de entender que não importa o quanto você sabe, o quanto você se dedica, você não vai ter controle sobre esse mundo dessa forma. E aí você respeita melhor as regras por causa disso. Então tem muita gente que fica tentando se provar, né? Provar a sua inteligência, as suas capacidades, achando que aquilo que faz realmente está tendo um impacto assim global no mercado. Mas você é isso aqui, ó. Você é isso aqui, né? Não faz nem diferença quando você entra ou sai do mercado. Ninguém está nem prestando atenção de tão baixo que é o volume que você opera perto de um volume que realmente pode causar alguma mudança, né? Então, para que viver desse jeito? Para que se misturar dessa forma? Por que você só não aceita o que precisa ser feito e não se mistura dessa maneira no mercado? E eu acho que esse ninguém é maluco é meio que o início de um próximo capítulo, tá? Porque agora começou aí um texto mais profundo aqui. Deixe-me contar uma história sobre um problema. Ela pode fazê-lo se sentir melhor em relação a como você usa o seu dinheiro e menos crítico em relação a como os outros usam o deles. As pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco. A história é a seguinte: pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes, que ganharam rendas diferentes e acreditavam em valores diferentes, em partes diferentes do mundo, nascidas em economias diferentes, vivendo em mercados de trabalhos diferentes, com incentivos diferentes e graus de sorte diferentes, aprendem lições bem diferentes. Então acho que ficou bem claro, né, que é muito subjetivo a forma como cada um de nós vai pensar sobre o dinheiro, por tudo isso que ele acabou de mencionar. Cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam, e o que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo de outra pessoa. Então todo mundo, eu, você, cada um de nós, passa a vida ancorado em um conjunto de pontos de vista sobre como o dinheiro funciona. Pontos que variam amplamente de indivíduo para indivíduo. O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para mim. Alguém que cresceu em meio à pobreza pensa sobre risco e recompensa de uma forma que o filho de um banqueiro abastado jamais conseguiria imaginar. Alguém que cresceu em meio à inflação alta vivenciou algo que a pessoa que passou a vida em uma época de preços estáveis nunca teve que experimentar. O corretor da bolsa que perdeu tudo na crise de 1929 experimentou algo que o trabalhador da indústria de tecnologia que desfrutou da glória do final dos anos 1990 nunca conseguiria conceber. O australiano que passou 30 anos sem ver uma recessão pôde experimentar uma coisa que nenhum americano jamais experimentou. E assim por diante, a lista de experiências é interminável. Você sabe coisas sobre dinheiro que eu não sei, e vice-versa. Você tem crenças, expectativas e previsões diferentes das minhas. Não porque um de nós é mais inteligente que o outro, ou porque tem informações melhores. É porque tivemos vidas diferentes, moldadas por experiências diferentes, mas com o mesmo poder de influência. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,00001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Então esse foi aquilo que ele usou como a parte principal desse capítulo. Portanto, pessoas igualmente inteligentes podem discordar sobre como e por que as recessões acontecem, sobre como investir dinheiro, sobre o que deve ser priorizado, sobre quanto risco se deve correr e assim por diante. No livro que escreveu sobre os Estados Unidos da década de 1930, Frederick Lewis Allen disse que a crise de 1999 marcou profundamente milhões de americanos pelo resto das suas vidas. Porém, a gama de experiências foi bastante ampla
25 anos depois da publicação do livro. Durante a campanha presidencial de 1960, um repórter perguntou ao então candidato John F. Kennedy qual era a sua lembrança da Grande Depressão. Kennedy respondeu: "Não sei nada sobre a Grande Depressão por experiência própria. Minha família tinha uma das maiores fortunas do mundo, que passou a valer mais do que nunca. Compramos casas maiores, mais empregados, viajamos mais. A única coisa que vi diretamente foi quando meu pai contratou alguns jardineiros extras apenas para lhes dar um emprego para que pudessem comer. Não aprendi nada de verdade sobre a Grande Depressão, até ler sobre ela em Harvard." Incrível esse relato, né? Pra você ver como a gente pode ficar completamente alienado do que acontece na vida de outras pessoas. Eu lembro até de um vídeo que foi lançado, que acabou viralizando, de um cara que foi entrevistar pessoas numa balada que era só de pessoas de elite no Brasil e saiu perguntando para os jovens quanto que era o salário mínimo. E eles falavam 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Essa era a ideia deles de salário mínimo. Então veja como, né, a gente pode estar vivendo mundos completamente diferentes. E é uma coisa que é muito importante de você aprender teoricamente e implicitamente, porque você aprende a respeitar mais as pessoas, né? Porque às vezes você vai ter um conhecimento maior e você pode ensinar elas a se desenvolverem, ou na grande maioria das vezes elas sabem muito mais e você vai ter que ficar ali em silêncio aprendendo. Então saber essa diferença entre os mundos, entre as realidades, entre as experiências ajuda muito a gente a se colocar numa posição mais humilde, onde provavelmente ficar em silêncio e escutar é a melhor opção para a gente se desenvolver. Aquele foi um momento importante da eleição. Como as pessoas se perguntavam, alguém sem compreensão alguma da maior crise econômica recente poderia ser colocado no comando da economia. Esse fator só foi superado pela experiência de John F. Kennedy na Segunda Guerra Mundial. Era a outra experiência emocional mais relevante para a geração mais velha, e algo que o seu principal oponente nas primárias do Partido Democrata, Hubert Humphrey, não tinha. O desafio para nós é que nenhum volume de leituras ou de empatia é capaz de recriar genuinamente o poder do medo e da incerteza. Posso ler sobre como foi perder tudo durante a Grande Depressão, mas não tenho as cicatrizes emocionais de quem vivenciou aquele momento. E a pessoa que passou pela crise de 1929 não consegue entender por que alguém como eu é capaz de agir e lidar com tranquilidade em relação a essa crise. Nós vemos o mundo com os olhos diferentes. Há planilhas que nos fornecem um modelo de frequência com que grandes quebras ocorrem ao longo da história no mercado de ações. Contudo, elas não têm como nos oferecer um modelo de sensação de voltar para casa, olhar para os seus filhos e se perguntar se você cometeu um erro que afetará a vida deles para sempre. Estudar história faz você ter a sensação de que entende um fato. No entanto, até que tenha vivido e sentido na pele as consequências dele, você não tem como entendê-lo bastante para que isso mude o seu comportamento. Todos nós achamos que sabemos como o mundo funciona, mas todos nós experimentamos apenas uma pequena fração dele. Como disse o investidor Michael Patnick, algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Todos somos vítimas, cada um à sua maneira, dessa verdade. Nossa, gostei bastante disso aqui. Como disse o investidor Michael Patrick, algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Todos somos vítimas, cada um à nossa maneira, dessa verdade. Então isso é uma coisa que eu acabo falando muito até pra galera, porque tem muita gente que quando começa no mercado, ou principalmente depois que já está há muito tempo no mercado, desenvolve essa certeza de que, ou essa vontade de, é uma crença tão forte de que, pô, já gastei muito tempo, já gastei muito dinheiro, já estudei muito, precisa dar certo.
Precisa. E aí não para de martelar a cabeça do mesmo jeito porque precisa dar certo. Só que as pessoas não entendem que se você começou do jeito errado e você está buscando a mentalidade errada, você nunca vai alcançar o objetivo de sucesso daquela profissão que você está seguindo. E uma coisa que ficou muito clara no nosso estudo anterior é que para você se tornar um trader vencedor e consistente, você precisa entender que existe uma mentalidade, existe uma forma de pensar para que você possa se tornar essa pessoa. Então você precisa aprender qual mentalidade é essa e como que você muda ela, que é uma coisa que a gente conversou bastante nesse primeiro estudo. Então você vai vivenciar isso, você vai sofrer nessa mudança, porque aquilo que você precisa ser no mercado é diferente de tudo que você foi na vida. E de novo, é uma coisa que a gente refletiu bastante no nosso primeiro estudo. Então, o que ele está falando aqui, você precisa primeiro experimentar algumas coisas, vivenciar algumas coisas, para depois você compreender que é necessário mudar. Eu tive um trader recentemente, nesse processo de terapia e disso que eu ofereço para traders, me falando isso. A gente começou o nosso processo há 3 meses atrás e só agora caiu a ficha. Só agora caiu a ficha de toda a mensagem que eu estava tentando passar desde o começo. E eu fiquei muito feliz porque essa é a parte mais importante. A maioria dos traders que me procuram, eles não conseguem de fato chegar nessa conclusão. Eles só falam assim, Roger, isso que você está passando é muito difícil, vou tentar seguir do mesmo jeito que eu sempre fiz. Aí eu fico pensando na minha cabeça, como que seguir aquilo que você sempre fez vai trazer resultados diferentes, se é a mesma coisa. Mas esse trader não, ele conseguiu finalmente com que a ficha caísse. E ele fala, agora eu entendo por que você fala tudo isso, por que você pede tudo isso e por que você exigiu tudo isso. Eu consigo entender a estrutura mental e a mudança que isso causa no meu comportamento, nas minhas sensações por causa disso. Então é uma coisa que você vivencia. E aí quando você vai vivenciando, você vai aprendendo. E aí em pequenos passos você vai alterando a mentalidade que é necessária para que você conquiste essa liberdade, para que você conquiste essa consistência. Então se eu tenho muita dificuldade de perder, de lidar com loss, e é sempre uma dor muito grande, eu vou precisar mudar a minha dinâmica, as minhas crenças de como eu penso a derrota, para depois eu conseguir de fato, através dessa vivência, dessa experiência, chegar à mentalidade que me agrada. É um treino, é um exercício, leva tempo. Então eu vejo muita gente dando errado porque não respeita esse tempo, não tem paciência para treinar a sua mente a fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, se você não tem isso, você vai sofrer demais nesse mundo de traders, Você vai sofrer muito nessa profissão, porque precisa ter um esforço muito forte, em aprender a pensar de uma forma diferente, que vai te levar a agir e sentir de uma forma diferente. E se você não mudar a sua forma de pensar, você não vai mudar a sua forma de agir e de sentir. Então você vai ficar preso nesse ciclo onde parece que não sai do lugar e você só está perdendo tempo e dinheiro no mercado. Então quis dar aí um resumo mais completão, mas só para vocês já terem uma ideia disso daqui que ele está falando, que é uma coisa muito forte. Que primeiro você vai precisar viver determinadas coisas para depois ser capaz de compreender elas. E aí na hora que você compreende, aí sim você é capaz de mudar. Aí você é capaz de começar a fazer as coisas certas para ser a pessoa que você quer ser. Voltando ao livro, me empolguei demais. Em 2006, os economistas Ulrich Maumendler e Stefan Nagel, do National Bureau of Economic Research, vasculharam 50 anos da Survey of Consumer Finances, uma pesquisa detalhada sobre o que os americanos fazem com o dinheiro que ganham. Em tese, as pessoas deveriam tomar decisões quanto a investimentos com base nos seus objetivos pessoais e nas particularidades de cada opção de investimento disponível naquele momento. Porém, não é isso que acontece. Os economistas descobriram que as decisões sobre investimentos mais importantes da vida das pessoas estão fortemente ancoradas nas experiências que elas tiveram na própria geração, sobretudo nas do início das suas vidas adultas. Os indivíduos que cresceram em tempos de inflação alta investem menos dinheiro em títulos
quando adultos, se comparado àqueles que cresceram em tempos de inflação baixa. Aqueles que por acaso cresceram quando o mercado de ações estava forte, investem mais em ações quando os adultos, em comparação àqueles que cresceram em uma época em que as ações estavam fracas. Então veja como o ambiente, onde você nasceu, como que estava a situação econômica, afeta a forma como você investe a longo prazo. E se você não fica ciente dessas coisas, você só vai repetindo aquilo que está todo mundo fazendo. E provavelmente não vai conseguir se destacar de alguma maneira, né? Que é a mensagem que a gente falou lá no começo, né, desse estudo. Os economistas escreveram: nossas descobertas sugerem que a predisposição dos investidores individuais em assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um. Não é a inteligência, a formação ou a sofisticação. É simplesmente a sorte de ter nascido no lugar certo, na hora certa. Então existe muita questão do privilégio também. E isso é uma coisa que precisa ficar claro, né? Às vezes eu vejo muita gente que fica se comparando com realidades completamente diferentes da realidade dela. Eu falo, mas como que isso é justo? Como é justo que você se compare com essa pessoa? É uma coisa muito interessante que está até que a gente colocou no nosso novo livro, né? De tão importante que é e quantas pessoas, né, os traders que nos procuram, né, porque essa pessoa que escreveu comigo o livro comigo também é psicólogo de traders, o quanto é comum as pessoas estarem se comparando ao desempenho das outras. E a questão é, justo essa comparação, né? Qual que é a vida dela? O que ela aprendeu? Quais são as informações? Quais foram as formações? Como foram os pais, né? O que a pessoa aprendeu sobre dinheiro no começo da vida? Então, assim, se comparar a outro ser humano é uma das coisas mais idiotas que você pode fazer, se eu for bem sincero, né? Como um psicólogo. Não faz sentido. As realidades são muito diferentes, tá? Então, se você tem essa tendência, já começa a buscar pensar de uma forma diferente. Né? Comparação com outras pessoas não tem benefício nenhum, para ser bem sincero. É muito mais útil você se comparar a si mesmo. Né? O que eu fiz ontem eu posso ser um pouco melhor hoje. Né? Só um pouquinho melhor hoje. E a cada dia eu vou ali 1% que seja, me tornando um pouco melhor do que eu era. E isso é uma competição e isso é um pensamento muito mais saudável. Porque é você contra você mesmo. Né? Não contra todas as outras realidades que você nem conhece. Né, que você nem sabe de fato de onde aquelas pessoas vieram. Então não faça essa injustiça com você. Em 2019, o jornal Financial Times entrevistou o Bill Gross, o famoso administrador de títulos. Gross concorda com o fato de que provavelmente não estaria onde está hoje se tivesse nascido uma década antes ou depois. Olha que legal, dizia o artigo. A carreira dele coincidiu quase perfeitamente com uma geração inteira de queda nas taxas de juros, o que foi um vento favorável para o investimento em ações. Esse tipo de coisa afeta não apenas as oportunidades com as quais você se depara, afeta como você pensa sobre as oportunidades quando se vê diante delas. Para Gross, títulos eram como máquinas de fazer dinheiro. Para a geração do pai dele, que teve que encarar uma inflação bem mais alta enquanto crescia, costumavam ser vistos como máquinas de queimar dinheiro. As diferenças na forma de vivenciar o dinheiro costumam variar bastante de pessoa para pessoa, até mesmo entre aquelas que julgamos serem muito semelhantes. Então foi o que eu acabei de falar para vocês, ó. Acabei de falar isso. As diferenças na forma de vivenciar o dinheiro costumam variar bastante de pessoa para pessoa, mesmo entre aqueles que julgamos serem muito semelhantes a nós. Então, para com essa ideia de ficar se comparando. Vejamos as ações, por exemplo. Se você nasceu em 1970, o índice S&P 500 aumentou quase 10 vezes, já descontada a inflação, durante a sua adolescência e aos seus 20 anos. Esse é um retorno incrível. Se você nasceu em 1950, o mercado americano não foi absolutamente a lugar algum durante a sua adolescência. E os seus 20 anos também descontando a inflação. Dois grupos de pessoas separadas meramente pelo ano de nascimento passam pela vida com uma visão muito diferente em relação ao funcionamento do mercado de ações. Então, a gente está em quantos? 55 minutos. Eu acho que é bom dar uma conclusão, até porque a gente está chegando em 1 hora, não vou ficar estendendo muito. Mas eu gostei muito
dessa reflexão final, né? Dessa questão de, cara, para de ficar se comparando, né? Para de ficar tentando entender por que que esse tem isso, aquele tem aquilo e eu tô na minha condição. Ou por que que meu pai, né, é milionário e eu tô sofrendo tanto. Qual o propósito? Né? Essa acho que é a minha primeira pergunta. Qual é o propósito de ficar gastando energia e tempo em reflexões que não vão te levar para lugar nenhum? Não vai te deixar mais rico, né? Provavelmente vai te deixar mais pobre, se você for pensar. Não só pobre financeiramente, mas pobre em espírito também, né? Então, eu acho que é importante entender isso para que você pare de colocar o seu foco em coisas irrelevantes e volte ele para você, volte ele para dentro. Isso é uma coisa que ficou muito clara já no começo desse livro, é que não é a formação, não é a técnica, não é a experiência, são os comportamentos, ou seja, são as crenças, é a forma de você pensar. Então, se são as crenças, o que você precisa fazer? Você precisa se dedicar a se conhecer. Roger, não sei como fazer isso. Bom, tem vários vídeos meus no YouTube que você pode estudar, tem livros que eu escrevi, treinamentos que eu coloquei e, além de tudo, a melhor forma de todas, terapia, né? Você pode procurar terapia só para se conhecer melhor, você não precisa estar doente para fazer terapia. Você pode chegar no psicólogo e falar assim, né, não sei se vai ser doutor, nem todo psicólogo é doutor, mas por favor eu gostaria, né, de começar um tratamento, uma terapia, porque eu quero entender mais sobre quem eu sou, eu quero ser um mestre, né, naquilo que eu sou bom e naquilo que eu não sou bom, para que eu possa entender todos os buracos e possa, ao longo do tempo e dia após dia, me melhorar como pessoa. Então você pode procurar terapia para isso, né? Você não precisa procurar terapia só quando você está em depressão, só quando você sofre ansiedade, você pode procurar para se tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que ficou bem clara essa mensagem de que, seja lá o que você está fazendo, reflita, né? Você está gastando mais tempo do seu dia para se desenvolver e desenvolver as habilidades internas, psicológicas e emocionais, ou você passa mais do seu dia se preocupando com informações técnicas, operacionais, que não estão de fato contribuindo para a sua performance, para o seu comportamento a longo prazo. E eu acho que essa é uma reflexão já muito importante que o livro traz para a gente na sua primeira aula e que explica um pouco desse mundo da psicologia financeira, que é você entender as raízes do porquê você pensa como pensa e age como age. E você não vai conseguir fazer isso se você não mergulhar em você. Não é uma comparação com os outros, não é, né, entendendo o que os outros esperam e a expectativa que está fora, mas é esse mergulho dentro de si, para que você entenda quem você é. Eu acho que esse é o suficiente para a gente, né, acabar a aula de hoje, já está batendo 1 hora de vídeo, e fica uma introdução aí também mais legal e a gente deixa esse foco no voltar a dentro de si. Espero que você tenha gostado, não deixe de deixar seu comentário. Essa semana que vem já chega o nosso novo livro, o lançamento do novo livro, não deixa de acompanhar no Instagram ou aqui pelo YouTube. E, por favor, me fala o que você achou dessa aula, né? Daqui uma semana, se tudo der certo, eu já gravo a próxima e eu vou aí moldando também os meus pensamentos, os meus comentários baseado naquilo que vocês estão pedindo, que vocês estão falando. Então não deixa de participar. Muito obrigado mesmo pela sua atenção, espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!